Quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, e ler comigo do versículo 23 ao versículo 27. Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: "Socorro, Senhor, nós vamos morrer." "Por que é que vocês são assim tão medrosos?" respondeu Jesus. "Como é pequena a fé que vocês têm." Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: "Que homem é este que manda até nos ventos e nas ondas?" Meu irmão e minha irmã, de repente, uma grande tempestade. Sim, de repente, uma grande tempestade. De repente, a pandemia. De repente, o desemprego. De repente, o isolamento. De repente, o divórcio. De repente, a indiferença, as drogas. De repente, a tristeza, a falta de esperança. De repente, a depressão. De repente, a enfermidade. De repente, o luto. Os discípulos foram pegos pela tempestade. O fato de serem discípulos de Jesus, de caminharem com ele, não os tornaram indiferentes à grande tempestade que se formou. O grande diferencial destes homens e destas mulheres é que Jesus estava no barco. Sim, Jesus estava junto a cada um. Jesus estava ali. E no momento certo, ele agiu, ele falou, ele repreendeu o vento, ele repreendeu as ondas e tudo ficou calmo. E para espanto dos discípulos, como sempre, quando Jesus age, quando Deus age, Ele nos causa espanto, ele nos causa admiração. Quem é este que manda até no vento e nas ondas? É o mesmo que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo que caminhou com o povo no deserto, é o mesmo que deu o maná na hora da fome, que deu a água na hora da sede. É o mesmo que fez o paralítico andar, que fez o cego enxergar, o mudo falar. Ele é poderoso. Sim, Jesus é poderoso para fazer o impossível em nossas vidas. E porque ele é poderoso, ele pode, de repente, dar um fim à pandemia. De repente, ele pode trazer o emprego. De repente, ele pode desfazer o isolamento. De repente, ele pode restaurar o casamento. Ele pode desfazer a indiferença. De repente, ele pode quebrar as correntes das drogas. Ele pode trazer a alegria. Ele pode trazer de volta a esperança. De repente, ele pode trazer a cura. De repente, ele vai enxugar todas as lágrimas do luto. De repente, tudo fica calmo. Que a palavra do Senhor, em meio à grande tempestade pela qual todos temos passado, possa falar fundo aos nossos corações. E de repente, a paz venha brotar no seu coração. De repente, a alegria volte à sua alma. De repente, a esperança brote na sua mente e no seu coração.
De repente, uma grande tempestade se formou, mas de repente, tudo ficou calmo, meu irmão e minha irmã, porque Jesus Cristo estava no barco.